Você deve estar ouvindo falar que a taxa de desemprego no Brasil está na mínima histórica, ou muito próxima dela, que as coisas estão melhorando realmente, porque os números nas principais manchetes aparecem aí. Já fizemos análise do PIB, mostrando que sim, esse crescimento de curto prazo tem muito a ver com o expansionismo fiscal, o aumento do endividamento público, que acaba levando à desvalorização da moeda, o governo acaba gastando mais, se endividando mais e transferindo renda para a população, que acaba gastando, consumindo no curto prazo, numa economia basicamente onde 60% do PIB é composto já por serviços, acaba otimizando, anabolizando no curto prazo. Só que os efeitos do endividamento é muito maior no médio e no longo prazo e já no presente, ou seja, inflação, perda do poder de compra de grande parte da população. Todos nós estamos presenciando isso. Agora, quando nós vemos que a taxa de desemprego é a mínima, mas em paralelo nós vemos que o montante de seguro-desemprego, abono salarial ou mesmo participantes beneficiários do Bolsa Família seguem crescendo, como é que isso pode caminhar na mesma direção? Será então que o dado do IBGE é completamente mentiroso? Ou a metodologia não funciona para mais absolutamente nada, não reflete a realidade? É isso que eu quero mostrar com dados, fatos e números. E você toma a sua própria conclusão. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Vamos lá. Conforme a gente vai vendo e analisando os dados no Brasil, a gente lê que a taxa de desocupação, ou seja, é o que o IBGE divulga, que é a taxa de desemprego, ela vem caindo, mas a Bolsa Família, ou seja, os beneficiários do Bolsa Família, crescem. E é justamente isso que saiu nessa matéria. Aqui eu quero mostrar a metodologia. Muitos, obviamente, desconfiam de Pockmann, Márcio Pockmann, que é um indicado do PT, um sindicalista, um petista de carteirinha, que já foi, inclusive, acusado de forjar dados do IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quando ele lá participava, e agora a gente vê que os dados mostrados pelo IBGE não refletem aquilo que nós sentimos na vida real. Mas a metodologia, ela é completamente desenhada para trazer números diferentes. Então aqui vamos entender. Pois bem, de 2021 a 2023, a participação de programas sociais na renda domiciliar da população total aumentou de 2,6% para 3,7%. Isso também dados do próprio IBGE. Portanto, a participação das bolsas famílias e dos programas sociais no geral aumentou a importância dela no resultado geral da renda familiar, de 2,6 para 3,7 pontos percentuais. Na região mais pobre do Brasil, que é o Nordeste, esse percentual subiu de 6,8% para 9,7%. Um importantíssimo crescimento, um crescimento completamente significativo. Se olharmos a região de extrema pobreza, os programas sociais representam quase 80% da renda do brasileiro. Ou seja, é realmente uma catástrofe se nós olharmos sob o ponto de vista que essas pessoas não produzem e acabam consumindo uma importante parte do orçamento nacional. E são pessoas que poderiam produzir, acabam não produzindo porque não houve investimento nas últimas décadas em produtividade, em conhecimento, em tecnologia, por conta de corrupção, gastos públicos, mentalidade atrasada, tudo aquilo que a gente sabe, e mantém um importante percentual da população à margem.
E no momento onde cada vez nasce menos pessoas e a população vai envelhecendo, numa crise demográfica que teremos em breve, mais ainda dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Portanto, é uma bomba relógio que está armada, ela já faz parte do presente. Esses dados que eu mostrei, além de terem sido divulgados pelo IBGE, eles são do estudo de composição de renda e inserção no mercado de trabalho, uma análise com foco no Nordeste e uma população de extrema pobreza, feito pela Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados do PNAD contínua e do IBGE de 2021 a 2023, tá? No geral, o Brasil ainda tem 30 milhões de trabalhadores autônomos e cada vez mais as pessoas querem essa autonomia, querem flexibilidade no mercado de trabalho. Eu quero mostrar aqui um panorama do mercado de trabalho e da população brasileira no geral para mostrar que o dado de desemprego, ou seja, a metodologia divulgada pelo IBGE, não representa nem de perto a realidade. Pois bem, vamos olhar aqui. O Brasil então tem quase 30 milhões de trabalhadores autônomos segundo o próprio IBGE. Mas olha só que interessante o primeiro ponto e logo entraremos nesse conceito. Se olharmos as pessoas que não estudam e não trabalham, os chamados nem estudam e nem trabalham, de população entre 15 e 29 anos, dá mais de 21% desse recorte dessa população. Mais de 21% não estuda e não trabalha entre 15 e 29 anos. E vocês já vão entender por que isso é importante para mostrar uma disfunção, uma distorção no número de desempregados. Mas, se nós olharmos aqui que só estuda, representa 23%. Esses também não estão no mercado de trabalho e, portanto, não entrarão no dado de desemprego, como veremos aqui. Se somarmos os que não estudam e não trabalham, dá mais de 40% da população entre 15 e 29 anos. Um número importante da população. Pois bem, e qual foi o dado de desemprego divulgado na semana passada? Segundo o IBGE, o desemprego recuou a 6,4%, menor patamar do terceiro trimestre na série histórica, tá? Dentro dessa matéria, que está divulgado ali no próprio site do IBGE, desses totais de trabalhadores brasileiros, dos 103 milhões mais ou menos de pessoas ocupadas, 53 milhões estão no setor privado. Desses 53 milhões, 39 milhões estão no setor privado com carteira assinada, 14 milhões estão no setor privado, mas sem carteira assinada, e 25 milhões trabalham por conta própria, além de 5,9 milhões de trabalhadores domésticos e quase 13 milhões do setor público, que também já tivemos a oportunidade de analisar num vídeo anterior na semana passada aqui nesse canal, mostrando que 70% dos trabalhadores públicos federais no Brasil têm estabilidade completa, inclusive cargos administrativos, como secretárias e todos os outros cargos que você poderia encontrar no setor privado, mas que lá eles ganham e mamam, parasitam em cima do orçamento público. Mas nesse vídeo tivemos a oportunidade de analisar que o grande problema está na cúpula ali, principalmente do judiciário brasileiro, que drena grande parte do orçamento público. Mas isso está divulgado lá. Pois bem, nesse ponto, ao analisarmos que o desemprego está em 6,4%, ou seja, a taxa de desocupação é de 6,4%, vamos então começar a entender o que eles consideram desocupados e quem eles tiram dessa linha do chamado desocupação. No site do IBGE eu peguei esse gráfico aqui em que eles mostram que quem está fora da força de trabalho representa mais de 66 milhões de pessoas. Essa parte da pizza verde, os ocupados são 103 milhões, os desocupados em vermelho, que representam mais 7 milhões de pessoas mais ou menos, os 6,5% de desocupação, de taxa de desemprego divulgado pelo IBGE, e abaixo da idade de trabalhar, 40 milhões aqui, que é a faixa cinza. Mas vamos focar aqui nessa parte verde, que são 66 milhões e meio de pessoas fora da força de trabalho. Quem são essas pessoas? É aqui que é mais importante. Vamos lembrar que considerado força de trabalho pelo próprio IBGE, quem tem 14 anos ou mais, portanto, tem idade para trabalhar. Essas pessoas são aquelas que estão trabalhando ou procurando empregos. Se você está trabalhando, você faz parte da população ocupada.
se você está procurando emprego, você faz parte da força de trabalho. Mas no momento em que você para de procurar emprego, você é considerado fora da força de trabalho e, portanto, você não entra na conta do desemprego. Mas vamos analisar um pouquinho mais aqui. Uma matéria interessante que saiu da CNN, olha só o que eu coloquei aqui em amarelo. Abre aspas para a matéria da CNN. Pode ocorrer ainda de beneficiários do programa de seguro-desemprego, ou seja, alguém que foi mandado embora está recebendo seguro-desemprego, não estarem ocupados e não terem tomado providência efetiva para conseguir trabalho. Portanto, serão classificados como fora da força de trabalho. Você foi mandado embora e não quer procurar emprego, você está fora da força de trabalho, não entra como desempregado, mas você não está produzindo nada para a sociedade. Pelo contrário, você está ganhando seguro-desemprego, parasitando em cima daquilo que é uma característica dada como direito pela Constituição brasileira. E ok, isso não é um juízo de valor, mas você não está mais trabalhando, não está procurando e está sendo considerado fora da força de trabalho. Vamos aqui no segundo parágrafo. Pode ocorrer também de beneficiários do programa Bolsa Família ou benefício de prestação continuada não estarem trabalhando e não terem tomado providências para conseguir trabalho. Dessa forma serão classificados também como fora da força de trabalho. Portanto, se você recebe um Bolsa Família, um benefício de prestação continuada, e você não procura emprego por livre opção, você não é considerado força de trabalho. Ou seja, você está recebendo dinheiro do governo, não quer procurar emprego e automaticamente você é colocado fora da força de trabalho. E assim, obviamente, você não entra nessa estatística de desemprego mostrando a mínima de 6,5%. Mas logo mostraremos aqui como o abono salarial e o seguro-desemprego e o número de beneficiários dos Bolsa Família vem crescendo, mesmo quando o desemprego supostamente está na mínima. Dentro dessa metodologia está, mas o que isso implica para a sociedade realmente para produzir? Estamos vendo já que basicamente nada. Pois bem, em junho de 2024, no Brasil nós tínhamos, segundo também o IBGE, 66,7 milhões de pessoas fora da força de trabalho. 66,7 milhões numa população de 213 milhões de habitantes. Em junho de 24, no mesmo mês, há poucos meses atrás, nós tínhamos 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, dentro do Bolsa Família você tem grande parte das pessoas que são consideradas fora da força de trabalho. Elas poderiam procurar emprego, teriam idade suficiente, condição para isso, mas não procuram porque preferem ganhar o benefício e não entra, portanto, na força de trabalho e assim sai da estatística do chamado desemprego ou taxa de desocupação. Interessante, né? Começamos aqui a desmistificar um pouco dessa metodologia. Segundo uma outra matéria da CNN que eu achei interessante e pertinente colocar, ele fala que, segundo um coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, da FGV, e autor do estudo, Flávia Taliba, o Brasil deveria caminhar na direção oposta do atual fenômeno. Ou seja, se o desemprego é mínimo, você não teria como ter aumento de beneficiários, nem sequer daqueles beneficiários do seguro-desemprego ou do abono, como já mostraremos em gráficos. Esse cenário mostra que essas famílias estão com dificuldade de sair dessa situação, de serem beneficiários de programas sociais, e ir para uma situação em que o emprego de carteira assinada seja o elemento mais importante da sua renda. E apesar do mercado de trabalho se encontrar aquecido com a criação de novas vagas e o desemprego estar em queda, a Taliba aponta que o efeito dessa dinâmica não é forte o suficiente para resgatar a população em extrema pobreza dessa condição. Além disso, o coordenador ressalta que, embora o aumento dos auxílios tenha impactado direto na redução da pobreza, ele por si só não corta a causa primária do problema. A gente precisa superar essa resiliência e retirar essas pessoas da condição da extrema pobreza. E apenas o trabalho faz isso. Só que para isso a gente precisa de flexibilidade, pessoas qualificadas que demandam tempo, que demandam investimento. Enquanto o governo quer gastar apenas e arrecadar mais impostos para tentar fechar as suas contas, continuaremos com juros nas nuvens e o dólar a 6% e essas estatísticas mostrando que não refletem em nada a realidade de hoje em dia no Brasil. E claro, o emprego sim está aquecido, como já falamos, e tivemos a oportunidade num outro vídeo de analisar sobre o crescimento do PIB, como eu falei no começo desse vídeo. Quando você anaboliza o consumo no curto prazo via aumento de gasto público,
Você tem hoje no Brasil 60% do PIB composto de serviços e, portanto, você sim, quando as pessoas consomem, você estimula a contratação no curto prazo. A questão é que esse fenômeno ele é temporário porque não há investimento nem incremento de produtividade. Também expliquei detalhadamente em outros vídeos. Mas continuando aqui. Portanto, o que a gente vê é que o Brasil bateu um recorde de mais de 100 milhões de pessoas na força de trabalho, como vimos naquele gráfico de pizza, a força de trabalho ocupada são 103 milhões de trabalhadores, porém, ele tem registrado as taxas de desemprego em queda, mas a gente está vendo já o porquê, mas mesmo assim, os pagamentos de seguro-desemprego sobem, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Despesas em 12 meses com seguro-desemprego em bilhões de reais corrigidos pelo IPCA pela inflação. Atingiu mais de 45 bilhões de reais. Claramente a gente vê esse gráfico crescente de seguro-desemprego. Outro dado importante, gasto com abono salarial sobe 13% em 2024. Abono salarial são aqueles trabalhadores formais que recebem, em média, até 2 salários mínimos. E aí o benefício dá mais até um salário mínimo para ele. Olha só o incremento de 13% em 2024, mostrando que ele pode atingir quase 31 bilhões de reais em 2025. Ué, se o desemprego está na mínima e você tem mais pessoas recebendo seguro-desemprego e abono salarial, algo soa estranho dentro dessa metodologia. O seguro-desemprego e o abono salarial, somados, os dois que nós falamos agora, devem subir até 34% até 2028, atingindo quase 109 bilhões de reais. Isso dá mais ou menos 1% do PIB. Presta atenção. Como é que continua subindo? E olha essas barras, como a gente vê desde 2024, a projeção daqui para frente, como ela continua crescente. Portanto, aquele pacote de corte de gastos que a gente falou que não atinge o cerne do problema, aqui a gente começa a ver mais claramente como não atinge em absolutamente nada e o endividamento continuará crescente. Programas sociais versus a população brasileira. 54 milhões de pessoas no Brasil recebem o Bolsa Família. Isso dá 25% da população. 1 em cada 4 brasileiros estão atendidos pelo programa do Bolsa Família. Também bastante interessante ao analisar quando o desemprego está na mínima. Mas lembra, se você está no Bolsa Família e não procura emprego, você já está considerado fora da força de trabalho. A gente vê aqui também que nos últimos anos os benefícios crescem no Brasil, nos últimos 20 anos. A exceção do ano da pandemia, que bateu 375 bilhões de reais de gastos para o governo, saltou de 2023 de 241 bi para mais de 300 bilhões de reais apenas em 2024. Olha o número expressivo de crescimento. Só perdemos para a pandemia e agora a única pandemia que nós temos é o chamado Partido dos Trabalhadores. Segundo o próprio estudo, a gente vê que o programa de bem-estar social, que na minha opinião ele não é social e nem justo, o que acontece é que ele já consome quase 400 bilhões de reais do orçamento. Se você usa uma parte desse orçamento para ajudar temporariamente as pessoas a se recolocarem no mercado, é uma coisa. Agora, você usar isso como meio de vida e consumir quase 3,5% do PIB, onde pessoas têm uma porta de entrada muito fácil para continuar sobrevivendo do Estado e perpetuar através do voto esses autoritários que lá estão, mas você não tem uma porta de saída desse programa governamental, não vale de nada. O incremento de produtividade na sociedade realmente fica estagnado e a gente vai virando um país à margem do crescimento, como infelizmente é o Brasil. Portanto, quase 400 bilhões de reais é o tamanho do bem-estar social, dividido entre Bolsa Família, que consome 170 bilhões de reais, 1,5% do PIB, benefício de prestação continuada mais 111 bilhões, seguro-desemprego mais 80 bilhões, gás para todo 13 bi, pé de meia 8,2 bi, e vamos lembrar que grande parte disso aqui vai por fora do orçamento com os chamados gastos parafiscais, fazendo a pedalada fiscal, como nós já também explicamos em outros vídeos, e Marcos Lisboa e Marcos Mendes fizeram no Brasil Journal, explicando detalhadamente como eles estão maquiando todos esses gastos e gastando por fora do orçamento. Mas continuando aqui, olha que também que interessante, 56% das vagas de 2024 ficam com beneficiários do Bolsa Família. Então as pessoas estão recebendo o Bolsa Família, mas também conseguem um emprego de maneira informal e continuam recebendo benefício. O endividamento do Estado cresce, eles entram como população já não ocupada, porque estão trabalhando, seja na informalidade ou autônomo, mas eles não deveriam receber mais o benefício, uma vez que estavam trabalhando. E aí, mais uma forma de você
perpetuar através do voto as pessoas acreditarem que o governo está fazendo alguma coisa por você, só que no fundo está, ele te dá 5 e toma 10 dessas pessoas através da inflação, que o governo inclusive arrecada mais. Esse gráfico aqui próximo chamou muito a atenção. Valor máximo que se pode receber de benefícios em uma família, R$ 1.763,50. Valor de benefícios de uma família, se ele esconder os vínculos familiares, pode chegar a receber mais de R$ 3.500. Quando um salário mínimo hoje está menos de R$ 1.500, como é que alguém vai ter um incentivo a sair do programa quando a família recebe mais do que isso? E vamos lembrar que a disparidade no Brasil é muito grande. Um custo de vida para quem mora em São Paulo é totalmente diferente para quem mora no interior do Maranhão ou de algum estado do Nordeste. A pessoa que ganha R$ 1.700 lá é muito mais rico em poder de compra do que aquele que ganha e mora aqui em São Paulo ganhando esse mesmo valor. Portanto, o que a gente vê é uma série de disfunções e disparidades nesses números que, ok, o número que ele está sendo divulgado é o correto, baseado nessa metodologia, mas essa metodologia não vale de absolutamente nada. Até quando a gente vê que ainda 12 estados brasileiros têm mais pessoas recebendo benefícios sociais do que carteira assinada, sendo o Maranhão o estado mais pobre, onde você tem 659 mil empregos com carteira e mais de 1.200.000 beneficiários de Bolsa Família. E de acordo com o cálculo ainda do estudo da FGV, com dados da própria PNAD, houve um aumento de 12,5% na renda domiciliar per capita em 2023. Portanto, o Brasil criou 1,5 milhão de empregos formais em 2023, mas a renda da população também aumentou. Só que o salário mínimo, também explicado em vários outros vídeos, está comprometendo o endividamento do governo. Apenas no Brasil, você tem um incremento do salário mínimo baseado na expansão fiscal do governo e não em incremento de produtividade. Portanto, isso não é sustentável. Se você aumenta o salário mínimo numa canetada, o que acontece é que esse trabalhador começará a produzir menos do que ele é obrigado a ganhar e ele será mandado embora ou depois indo para a informalidade. Portanto, o incremento de renda ele tem que ser feito por produtividade, e isso só acontece com estudo, com investimento em tecnologia e demora muito tempo. Se não, ele dá um aumento aqui por canetada no salário mínimo, só que quando sobe o salário mínimo e você tem a indexação de todos os gastos do governo, aposentados, pensionistas, os beneficiários de programas sociais atrelados ao incremento do salário mínimo, sobe os gastos governamentais e, portanto, a moeda desvaloriza porque o governo se endivida mais e mais inflação. E essa inflação consome o teu poder de compra. A gente viu que a inflação de alimentos está 8%. Isso significa que o teu poder de compra é simplesmente dizimado, ainda mais os mais pobres que consomem grande parte da sua renda em alimentos. Interessante também nós olharmos aqui que o percentual de quem trabalha ou busca emprego está abaixo de 2020. Antes da pandemia, 63,4% das pessoas em idade ativa estavam empregadas ou tentando ser contratadas. Agora, são 62% das pessoas. Basicamente o que isso quer dizer é que hoje tem mais pessoas sem trabalhar e sem buscar emprego do que havia no início de 2020. Mais pessoas sem trabalhar e sem buscar emprego. Quando ele não busca emprego, ele sai da força de trabalho e, portanto, você não entra na estatística de desocupados. Dentro do programa social, ganha espaço, portanto, na renda do trabalhador, aquilo que ele ganha de benefícios e não renda proveniente do trabalho. A gente vê que o trabalho perde espaço na renda do trabalhador quando os benefícios sociais ganham espaço. Olha que interessante, no Brasil como um todo, 3,7% é oriundo de benefícios sociais e 2,6% do trabalho. Se nós olharmos aqui o percentual do trabalho na renda familiar, no Brasil, ela representava 75,3% e agora representa 74,2%. Ou seja, as pessoas estão mais dependentes dos programas sociais. E isso faz com que, se eles não procuram emprego, não entram automaticamente naquela zona de população desocupada e, portanto, muda por completo a configuração de quem é considerado desempregados. E, inclusive, um estudo que eu deixo aqui apenas para vocês procurarem, está disponível no Google, um artigo do economista José Márcio Camargo, da Genial Investimentos, que ele relaciona o aumento dos benefícios nos últimos anos a uma redução dos incentivos para a população extremamente pobre se inserir no mercado de trabalho.
mais benefícios sem a porta de saída, o que estimula as pessoas a ficarem por lá e não procurarem emprego, e eles acabam não entrando mais na zona de desocupados e, portanto, o desemprego fica completamente distorcido. É sempre importante lembrar uma frase atribuída a Ronald Reagan, abre aspas para ele: não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas quantas estão saindo. E no Brasil, a porta de entrada é muito grande, e se você não procura emprego, melhor ainda, você continua dependente desse autoritarismo brasileiro, mantém esse bolsão de pobreza e as pessoas cada vez continuam votando naqueles que dão o pouco, a migalha. Eles recebem 5, tomam 10 através da inflação. Mas isso o governo acaba culpando os empresários, sem entender que a inflação é um fenômeno monetário. E como a inflação é um fenômeno monetário, quem detém o monopólio da moeda é o governo, sempre o culpado é ele por gastar mais do que arrecada. Por fim, as pessoas começam a entender um pouco mais sobre isso. Compartilhe, que mais pessoas comecem a entender o fenômeno inflacionário e os dados disfuncionais e distorcidos que são apresentados para todos nós. Espero que tenha ficado muito claro. Se inscreva no canal, deixe o like, comente. Isso me ajuda bastante nesse trabalho diário. Seguimos.